seu sangue para nos salvar. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, uma breve reflexão para guardarmos no coração esta festa de hoje, da entrada de Jesus em Jerusalém, ou como dizemos, o Domingo de Ramos. Nós podemos escutar com muita fé e devoção dois textos do Evangelho, um na bênção dos ramos e outro agora que acabamos de proclamar de modo dialogado, e trazemos do coração algumas realidades que somos chamados a refletir. Todos perceberam que os anseios do povo de Deus que aguardava o Messias eram anseios históricos, lá desde os profetas. Jesus era anunciado, o Messias era anunciado pelos profetas. Os profetas bem diziam que o Messias viria para trazer a alegria e a esperança aos corações do povo de Deus. E todo o povo de Deus aguardava ansiosamente pela chegada desse ungido de Deus. E então recebiam com ânsia e esperavam essa chegada, talvez até pensando de modo errado que o Messias viria para instaurar um novo tempo em Israel, instalar uma nova ordem política, social e religiosa, onde seriam desativadas ou destronadas as autoridades que eram constituídas naquele tempo, política, social e religiosa, e iria começar um novo tempo para Israel. As esperas de Israel diziam assim. E Jesus, bem que talvez não correspondeu a essas esperas desse povo, quando ele não se agregou ao regime político e religioso daquele tempo. Pelo contrário, ele se afastou muito do império. Aliás, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, recordando que devemos deixar bem distintas as coisas. Quando se mistura religião e política, fica uma coisa meio feia, porque os homens de Deus acabam traindo as próprias palavras e suas ações negam aquilo que eles pregam. A gente pode ver na história do Brasil atual, religião uma coisa, política é outra, poderes diferentes. O poder espiritual esse é da igreja, o poder político é de quem assume essa posição política que governa as cidades, os estados e as nações. Então Jesus se afasta também do palácio. Não é o ambiente que Jesus frequenta, o palácio de Herodes, e tampouco a casa de Pilatos. Jesus está em meio às pessoas. A sua prática histórica está em meio das pessoas e a busca dos sofredores para trazer uma palavra de esperança, de conforto e revigorar a confiança em Deus no coração deste povo. Também Jesus frustra a ideia de um Messias que viria agregar aquilo que constituía a religião daquele tempo, e ele sim mostra que vem da estirpe de Davi, mas que ele vem trazer uma prática nova de viver a religiosidade. Enquanto os mestres da lei, sobretudo os fariseus, eram muito apegados à lei e por isso até abandonava a caridade fraterna, o amor ao próximo pela lei, Jesus recorda que a lei maior é da caridade.
A lei maior é fazer o bem ao irmão, é amar o seu próximo. E com isso, é claro, Jesus frustra não somente essas expectativas do povo de Deus, mas também causa alguns desconfortos e revoltas por conta dos mestres da lei, dos fariseus e, é claro, do regime constituído politicamente, porque Jesus era uma ameaça, porque atraía muitas pessoas. Muitas pessoas gostavam de ouvir Jesus e, ouvindo, o acompanhava a partir de então. Mas vocês perceberam que esta mesma multidão que aclamou Jesus entrando em Jerusalém, salve ao rei, viva o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que um pouco depois começou a gritar, crucifica-o, crucifica-o, fora com ele, solte-nos Barrabás. A mesma multidão. Bastou que alguém dissesse algumas mentiras. A gente sabe que a mentira é fruto do demônio. Quem mente tem parte com o demônio. A mentira não vem de Deus nunca. A verdade, sim, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, quem busca a verdade está na luz de Deus. E Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é importante que a gente perceba que o quanto era importante para o povo daquele tempo buscar um pouco mais a verdade. Se eles fossem procurar um pouco a história de Jesus, o que foi que Jesus fez na sua vida pública, nas suas andanças por Jerusalém, pela Judéia, pela Galiléia, o que foi que Jesus fez, o que foi que Jesus falou, iam encontrar tantas palavras bonitas, tantas ações maravilhosas. Se alguém fosse perguntar, por exemplo, àquela mulher que Jesus, caminhando na multidão, ela tocou na barra da sua túnica, ela que vivia 18 anos sofrendo com hemorragia, e quando tocou na roupa de Jesus ficou curada, o que essa mulher diria sobre Jesus? Talvez ela diria, não, ele me salvou, ele me curou, ele é um homem bom. Se talvez fossem perguntar a um daqueles leprosos que foram curados por Jesus, o que achavam de Jesus de Nazaré, talvez iriam dizer, Jesus é um homem bom, ele é o enviado de Deus, porque ele nos curou da lepra. Nós estávamos condenados a isolamento, a estar longe da sociedade, e ele nos curou. Se fosse perguntar aquele cego que estava à beira da estrada gritando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e que todos diziam, cala a boca, ceguinho, não atrapalhe o mestre não. E quanto mais diziam isso, mais ele gritava, filho de Davi, tem piedade de mim. Se fosse perguntar a ele, ele diria, mas ele é o mestre verdadeiro, ele é o Messias, porque eu estava cego à beira da estrada pedindo esmola, e ele me devolveu a vista, ele me fez ver, ele me deu a dignidade que eu precisava. Então precisava somente um pouco que as pessoas buscassem saber quem era verdadeiramente Jesus, para poder entender que ele trazia consigo toda a graça, toda a paz, toda a luz de Deus. E talvez não teriam dito, crucifica-o, crucifica-o, pelo contrário, iriam dizer, ele é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus para nos salvar. Hoje nós, repetindo esse gesto de acolhida a Jesus, como assim fizeram naquele tempo em Jerusalém, nós queremos acolher Jesus em nosso coração. Queremos que ele venha sim reinar, Senhor, em nossos corações, em nossas casas, que ele venha visitar nossas famílias, que ele traga a sua paz, a sua graça, a sua misericórdia, todos nós que necessitamos da sua presença em nossa casa, que ele visitando-nos afaste de nós todo o mal, tudo aquilo que de alguma maneira aterroriza ou é perigo para as nossas famílias, o ódio, os ressentimentos, as conversas erradas, as mentiras, para que sim, o reino de Deus cada vez mais floresça em nossas vidas, floresça em nossos corações, floresça em nossas famílias. Amados irmãos e irmãs, esta semana, vivendo plenamente a espiritualidade da Semana Santa, peçamos ao Senhor que todas as realidades que são sinais de sofrimento sejam unidas ao sofrimento de Cristo na cruz, porque Ele traz para nós a verdadeira paz,
a verdadeira alegria, a verdadeira reconciliação entre nós e o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Terminamos agora mesmo a nossa fé. Agora, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, contemplando o mistério da paixão do Senhor, coloquemos sob a proteção do Pai misericordioso a humanidade inteira, seus sofrimentos, suas dores e suas esperanças. E rezando juntos, digamos: salvai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja de Deus, que segue o seu Senhor no caminho da cruz, para que ela ajude cada vez mais a humanidade a se aproximar da cruz, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Por todos os governantes, homens e mulheres chamados a contemplar para que saiba solucionar os problemas atuais com sabedoria, compromisso social e cuidado com os mais vulneráveis, nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Por todas as pessoas que experimentam abandono e o desespero, para que encontrem em nossa fé e em nossa obra a esperança, a força, a coragem e o amor que o servo sofredor Jesus Cristo nos inspira, nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Por toda a humanidade cristã que viverá nesse dia a celebração anual da Páscoa, para que seja transformada pela liturgia que celebra e pelo amor que a impulsiona, nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Atendei, Pai de bondade, as nossas preces e aquelas intenções que trazemos no silêncio do nosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o canto do ofertório e apresentemos as nossas oferendas diante do altar do Senhor. forte abraço, aqui é Valquinho, voltarei com nova filmação agora. Estamos aqui na praça. Escuta, Senhor, Praça a voz do povo Santa Expedito, o remanso aqui. Agora o ofertório, né? Ofertório agora. E daqui a pouquinho nós voltaremos com você.